dia para todos. Eu sou o professor Carlos Alberto Barbosa e aqui, dentro do curso Professor Luiz Carlos, eu respondo por 3 disciplinas, basicamente: tributário, administrativo e previdenciário, até porque atuo na área pública. A minha parte prática para a OAB aqui tem sido tributário. Antes de ingressar na prática, eu, pela experiência que possuo de muitos anos preparando para a OAB, desde que esse exame passou a se tornar necessário, eu tenho visto ao longo do tempo que as pessoas, elas tentam o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Por incrível que pareça, há uma ignorância coletiva de que o caminho mais fácil é trabalhista. Essa é uma ignorância coletiva. A pessoa pensa que é o caminho mais fácil. Se você olhar o programa de trabalho e processo do trabalho no edital, é de arrepiar a coluna. Mas o pior ainda, o pior não é o programa. O pior são as OJs e as súmulas. E o tamanho da peça. Portanto, normalmente termina a peça, não dá tempo de terminar as questões. Ou vice-versa em trabalho. É complicado. Mas as pessoas acham, não, trabalho, eu já trabalhei, aviso prévio, férias. O que é isso? Essa linguagem já... Por favor, né? Por favor, digo eu, na hora que você abre o caderno de provas. Não. Bom, só que para você chegar na segunda fase, você tem que passar na primeira. E eu vi agora o professor Sérgio Stout falando exatamente o que nós pensamos. Vamos pegar os dados do último exame. 16% foram aprovados na primeira fase. Por quê? Porque a prova foi difícil. Mudou o jeito da elaboração das questões, o conteúdo foi exigente. Reprovação em massa, 16% na primeira fase. Ontem saiu o resultado, 10%, né? Então, de 115 mil inscritos, aproximadamente, em torno de 9 mil e pouco, 10%. Portanto, de cada 10 que fez, 9 reprovaram. Né? Era o que a OAB queria, era o sonho de consumo da OAB, que fosse acontecendo isso. Porque ontem mesmo, lá em Brasília, a OAB firmou um documento com o ministro da Educação porque até hoje a OAB, vou imaginar, eu tenho uma faculdade, eu quero abrir o curso de Direito. A OAB, ela fazia uma análise, mas o parecer da OAB era só opinativo. O MEC não era obrigado a respeitar, e não vinha respeitando. Não respeitou de tal maneira que nos últimos 15 anos, de 150 faculdades de direito, hoje nós temos 1.260 no Brasil. E tem mais 100 pedidos de abertura de curso de direito, os quais estão todos suspensos. Portanto, a partir de agora, o sonho de consumo da OAB era qual? Ela vai ter parecer dela conclusivo e o MEC vai aceitar. No sentido, essa faculdade não presta, não vai ser aberta, não tem estrutura, é caça-níquel, é balcão de negócios. Portanto, não vai abrir. E os que já existem terão que melhorar muito, porque senão não poderão fazer novos vestibulares. Portanto, isso veio a moralizar, mas a OAB precisava ter elementos. Então é muito fácil para a OAB jogar para a imprensa, como jogou ontem, principalmente na Rede Globo, que tem uma veiculação nacional enorme, né? Dizendo que realmente qual é o problema? É o baixo nível de preparo de quem? Dos candidatos. É fácil falar isso, não? Eles esquecem de que também o quê? Quem tem grande culpa nisso é quem? O próprio governo, nessa liberação desenfreada de cursos, e a própria faculdade. Portanto, é um conjunto de fatores. O fato é que ontem publicaram o edital do próximo exame, do primeiro exame de 2013. A prova já está marcada. Qual é a novidade do edital? Filosofia, né? A área de filosofia e sociologia, mas especificamente filosofia, que entrou agora. Bom, regrinhas de ouro para ser aprovado na primeira fase.
Primeiro, não precisa saber muito. Loucura total você imaginar que vai dominar todas as áreas. Impossível. É mais ou menos como a nossa família pensa. A minha família, por exemplo, pensa, a tua vai pensar assim. O Carlos é formado em Direito, então qualquer coisa que eu peça para ele, ele sabe. Então lá vem pergunta de Direito Eleitoral, Direito Penal, Direito do Trabalho, Direito Civil, pensão no INSS. Eles pensam que a gente é o quê? Expert. Isso tem hoje condições de ser clínico geral em Direito? Impossível. Por exemplo, eu sou especialista, eu posso dizer que eu conheço administrativo, previdenciário e tributário. Se você me perguntar nessas 3 áreas, eu tenho a obrigação de te dar uma resposta técnica, conclusiva, e se vai ter sucesso ou não numa ação, numa defesa. Mas não me venha perguntar penal, eu não vou me atrever, porque não é da minha praia, eu não trabalho com isso no dia a dia. E por aí vai. Portanto, para a primeira fase, não é saber tudo, é saber bem de parte que faz diferença. Bom, qual parte que faz diferença? O Estatuto da OAB, Código de Ética e Regulamento. E ali entram as questões também de o quê? Direitos humanos. Isso gira em torno de quanto? Mais de 10 questões. Daí vem o quê? Administrativo e constitucional. Administrativo e constitucional em torno de 15 questões somadas. Vá somando aí, ó, 10 mais 15, 25. Civil, processo civil, 13. Então, 15, 25 com 13, 38. Penal, processo penal, 13. Já passou de 41, de 40. Portanto, tudo mais que você acertar, e você vai acertar, evidente, porque a prova é de 80 questões, né, vai ser lucro. Portanto, é uma verdadeira loucura, a essa altura do campeonato, você pensar, não, eu vou estudar Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado. Pura perda de tempo. Você tem que ir para a prova assim, olha, eu vou chutar, o que eu acertar está ótimo. Lógico que você não vai ser um chutador daqueles ignorantes, que não vai nem ler a questão, você vai dar uma olhadinha ali, ver o que dá para eliminar por exclusão, são 4 alternativas. Mas nada de estresse com essas disciplinas. Outra disciplina, lógico, aumentaram um pouco o número de questões do último exame. Ambiental, consumidor, ECA. Essas disciplinas, desculpe a expressão, né, elas são figurantes ali. O que vai definir mesmo é esse núcleo base. Civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, estatuto e o ECA. Se você for mal nessas, impossível passar. Praticamente impossível passar. Esse é o núcleo básico. É só pensar lá no teu curso de Direito. Quantos anos, períodos você teve civil? Penal, né? Imagina que é praticamente o curso todo você vendo essas matérias. Não é a hora de vacilar. Segunda regrinha de ouro. Então, terceira regrinha de ouro. Primeira regrinha de ouro. Não é saber tudo, é saber bem algumas partes. Segunda regrinha de ouro. Algumas disciplinas são figurantes. Você não deve se estressar com ela. Terceira regra de ouro. Não é concurso público. Eu aqui no Luiz Carlos e outros preparatórios, eu preparo para quem vai fazer magistratura federal, procurador da República, magistratura estadual, Ministério Público em geral, tribunais em geral, procuradorias em geral. Lá sim, lá eu digo para o meu aluno, você vai ter que passar em primeiro lugar. Por quê? Porque o teu concorrente é feroz. Na OAB você não tem concorrência. Quem é o concorrente teu na OAB? Você mesmo. Porque não é concurso público. É um exame onde você tem que acertar a metade para ir para a segunda fase. Tá ok? Portanto, a terceira regra de ouro é não pense que você está lá para tirar em primeiro lugar. Você está lá para acertar quantas? 40. O aluno, Luiz Carlos, a gente sempre diz, não é 40, é 50. Porque se houver problemas de engano, questões anuladas que te prejudiquem, você ainda está na margem do quê? De segurança para garantir a sua o quê? Aprovação. Tá ok? Quarta regra de ouro. A quarta regra de ouro é preparar-se com material adequado. Eu gostaria de dizer que a editora Método, ela tem livrinhos separados por matéria. Maravilhosos. Baratíssimos.
Você não vai comprar a coleção completa, não há necessidade disso. Mas essas matérias-chave, ou matéria que você sinta deficiência, adquira o livrinho da Método. Ele é fininho, mas ele é hiperatualizado. Porque daí vem a 5ª regra de ouro para ser aprovada, que é qual? Realize questões dos exames o quê? Anteriores. Eu faço essa pesquisa porque eu aqui no Luiz Carlos, eu não dou, obviamente, todas as práticas. E também não dou todas as matérias da primeira fase. Mas são os alunos que me procuram na hora dos recursos. Porque eu sou responsável aqui pelos recursos. Orientar, preparar, fundamentar os recursos. Portanto, daí chega nesta hora que os alunos veem como realmente o que eu falo é verdade, no sentido de que 40% da prova são assuntos repetidos de provas anteriores. 40% a 50%. Daí a grande importância de fazer o quê? As provas dos 3 últimos o quê? Exames. Faça as provas dos 3 últimos exames, veja o gabarito oficial e você vai ver que isso que eu estou te falando é a mais pura verdade. Bom, a prova objetiva já está marcada. Ela é para quando? Agora para o final de abril, não? Depois a prova prática é para quando? Para junho. É lógico que a tua preocupação, por enquanto, tem que ser a prova o quê? Objetiva, porque também não adianta se preparar para a prática se você não passar no quê? Na objetiva. Mas lógico que na objetiva o critério você vai ter que definir agora, desde ontem estão abertas as inscrições. Você já tem que definir na inscrição o quê? A prática. Não tem que definir a prática? Pode mudar? Pode mudar. Durante o prazo de inscrição pode mudar. Eu já tive aluno aqui que se inscreveu para uma prática e se arrependeu. Foi lá e se inscreveu para outra. Pode, durante o prazo de inscrição, pode fazer isso. Vale a última inscrição, mas durante o período de inscrição. Depois que fechou o período de inscrição, não pode mais. Tá ok? Daí é só para o próximo. Bom, então é o seguinte. Você vai fazer a prova objetiva, é no final de abril. Como é que você vai definir a prática? Tem que definir a prática agora, porque é no momento da inscrição. Portanto, em qual prática? Se você está aqui, é porque talvez ainda tenha uma dúvida na sua cabeça qual prática eu vou fazer. Qual é o primeiro critério? O primeiro critério para definir a prática é afinidade com a matéria. Afinidade com a matéria. Por exemplo, eu tive um azar enorme de, na minha faculdade, eu ter tido professores horrorosos de penal e processo penal. Isso criou em mim um verdadeiro trauma. Imagine que eu ia me meter a fazer penal e processo penal, né? Outra coisa, isso me criou um trauma no sentido de realmente há um bloqueio interno com penal e processo penal. Portanto, nós sabemos que você que está fazendo, concluindo o curso de Direito, já se formou, você sabe que tem algumas matérias que você, o que faz? Você não tem a menor o quê? Vontade de estudá-la, não tem, aquilo não te atrai. Então, dessas você tem que fugir, evidentemente. Não é hora de dar uma de herói, não, eu vou aprender isso aí. Você vai aprender, você vai levar um pau da banca examinadora. Eu gostaria de dizer que já fui integrante de banca examinadora da OAB, né, em concurso nacional, né, portanto, eu sei exatamente o que eu estou falando. Portanto, cuidado com esse detalhe. Não é hora de aventura. Não é hora de aventura. Está em dúvida? Outra regrinha qual é? Entra lá no site da OAB e veja as práticas. Veja cada uma das práticas, as questões e a peça. E o espelho de resposta deles, a resposta esperada do candidato. E, por incrível que pareça, a própria instituição erra no gabarito. Eles erram no gabarito, por isso que tem que entrar com recurso. Por exemplo, ontem, no final da tarde, início da noite, saiu o resultado do último exame provisório e abriu o prazo para recorrer, quem não foi aprovado. Eu já vi lá a questão de não tributário, mas de administrativo, que tem um erro grosseiro. Portanto, eles vão ter que anular toda uma questão e dar 1,25 pontos para os candidatos, né? Porque há um erro grosseiro do examinador no gabarito esperado. Uma pequena falha ali, mas imperdoável. Isso já ocorreu em penal. Em penal, me lembro, 3 concursos atrás, acho que é isso, eles exigiram uma súmula que só foi editada depois que o edital saiu.
Portanto, o examinador, lógico, na cabeça dele ele pensou, o candidato tem que estar com a legislação o quê? Em dia, com as decisões jurisprudenciais em dia. Só que ele exigiu coisa após o quê? O edital. Portanto, foi 1,25 ponto dado para todos os candidatos que fizeram penal. Olha, isso faz uma diferença para você fechar os 6. Fantástica. Porque qual é a nota para ser aprovado na segunda fase? 6. Por que não é 5? Porque se fosse 5, o pessoal usava aqui maldade. Alguns teriam que ideia genial. Vou bem só nas questões e posso ir zerar na prática. Porque já me dá 5 e seria aprovado. Não, você vai precisar um pouquinho da prática sim. Vai ter que conjugar as 2 notas para ser aprovado. Portanto, outra característica interessante, como eu já fui fiscal de sala, na primeira prova, na objetiva, é interessante, os candidatos recebem o caderno de provas, são 80 questões, dá tempo dos candidatos fazerem as 80 questões, eles vão no banheiro, distraem um pouco, muita gente sai antes, termina antes. Na segunda fase, praticamente não precisa nem fiscal em sala de aula, porque o aluno recebe o caderno de provas, ele baixa a cabeça e o quê? Pau, porque parece que 5 horas é um período elástico, mas não é, porque você tem que fazer o quê? Uma peça profissional, que você sabe, toda peça profissional, como via de regra, ela tem o que lá? Endereçamento dos fatos, do direito, pedidos, tese, antítese, síntese, portanto, isso demanda muito o quê? Tempo. Além disso, tem quantas questões? São quantas questões? 4 questões. Então, veja, 4 questões, 1,25 cada questão, fechando os 5 pontos. Bom, mas enfim, para que serve? Você foi chamado aqui neste workshop para o quê? Para te dar dicas para decidir qual prática fazer. Portanto, você vai por exclusão. O método é por exclusão mesmo. O edital te abre quantas hipóteses? 7 hipóteses para escolher, não é verdade? Garanto que dessas 7, no mínimo 4 você já exclui de cara. No mínimo 4 você diz, eu não vou me meter nisso aí. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que fosse eu que fosse fazer o exame. Quais seriam das 7, 4 que eu já não me meteria mesmo? Lógico, absolutamente penal e processo penal. Né? Qual outra? Civil, processo civil. Por quê? Porque eu pensaria assim. Porque civil, o Código Civil tem mais de 2.000 artigos. E o processo civil, vocês sabem, o processo civil, eu pego um artigo, cada um aqui de vocês vai ter uma opinião sobre o artigo. Portanto, uma divergência é uma loucura. E o número de peças é absurdo que pode ser exigido. O número de peças é absurdo, o número de recursos, então, é uma coisa infindável. Portanto, civil e processo civil tem que ter fôlego. A palavra é fôlego. Não é difícil, mas tem que ter fôlego. Penal, processo penal tem um ditado, ou você ama ou odeia. Civil, processo civil até que não, porque tem muita coisa da vida da gente, não? Divórcio, alimentos, contratos, obrigações, portanto o direito civil está muito mais presente no dia a dia, sem você precisar, né, ficar desligando tubos em UTI e praticando crimes, tá ok? E, portanto, o advogado penalista ele tem todo um linguajar próprio, um estilo próprio de advogar. Já o civilista não, ele não está impedido de outras áreas. Tanto que hoje dentro do direito civil se sabe que está o direito empresarial, no Código Civil. Muito bem. Então, matérias que você tem que fazer por exclusão. Penal, processo penal, ou ama ou odeia. Empresarial, só se você é da área. Só se você estagiou e muito bem na área. Porque empresarial tem que gostar, viu? Porque aquela parte da lei das sociedades anônimas, opa, ali envolve uma auditoria, uma contabilidade, um juridiquês todo específico. Portanto, veja, quais opções que temos? Administrativo, só se você conhece como funciona o quê? Administração pública, pensamento da administração pública. Porque senão você vai se ferrar com a lei de licitações e com a lei de servidores públicos. Porque tem que dominar isso muito bem. Né? Eu estou sendo assim bastante objetivo porque é o meu jeito de ser mesmo. Não vou ficar dourando a pílula aqui. Então veja, administrativo, empresarial,
Penal, processo penal. Civil, processo civil. Até que o conteúdo não é difícil, porque a gente é bombardeado na faculdade disso. O problema é a grande possibilidade do número o quê? De peças. E principalmente o processo civil, que ele é maravilhoso, né? Mas ele é perigoso. Ele pode aprontar para cima da gente. Tá ok? Eu me lembro no penúltimo, no antepenúltimo concurso, eu tive uma aluna que ela fez o concurso, era sobre a Lei Maria da Penha. E tinha que pegar um caminho e ela pegou outro caminho. Mas deu um trabalho para convencer a banca examinadora que o caminho que ela pegou não estava errado. Não estava errado. Interessante. Então, metade da peça ela não acertou. Mas deu um trabalho para a banca ser convencida pela outra metade e ela fechou exatamente ali 6. Mas é o que interessa, passar. Exame da ordem a gente não passa, a gente se livra dele. A gente se livra do exame. Tá ok? Então daí você tem civil, processo civil, daí o que mais que tem? Trabalho, processo, trabalho. Qual é o problema de trabalho, processo, trabalho? Você vai dizer, ah, mas Carlos, eles só ficam na CLT? Não, não, não. Eles não ficam só na CLT, porque onde é que exige fôlego? Processo do trabalho, principalmente o quê? Eles estão sendo rigorosos no excelente conhecimento de utilizar o quê? As súmulas e as jotas corretas. Porque, outra coisa, é uma prova trabalhosa. Pode se preparar. Você pega o texto de tributário, o texto tem 7, 8 linhas para a peça. De trabalho tem quantas? 2 páginas. 2 páginas. E o advogado trabalhista sabe que você tem que atacar o quê? Ponto por ponto. Portanto, ela fica extensa. Mas, se alguém tem afinidade, tem que mais ir para trabalho. Já estagiou, gosta, se identifica, tem que ir para lá. E o que mais que nós temos? Constitucional, que nós sabemos que é uma coisa muito específica, e constitucional tem que estar abraçado com quem? Com os informativos do Supremo Tribunal Federal, principalmente agora a questão da repercussão geral e recursos repetitivos, STF e STJ. Portanto, não é que a prova é difícil, mas eles estão sendo um pouco mais exigentes em constitucional. Só para ter uma ideia, no último exame caiu o quê? Você entrar com um recurso extraordinário, que é uma coisa que já é para advogado tarimbado. Mas eles não querem nem saber. E tributário, você deve escolher esta matéria, mas eu vou ser bastante honesto, é a matéria que eu ministro aqui. Tributário só é recomendado para quem já estagiou na área. Porque eles estão sendo rigorosos em que sentido? Ou você acerta exatamente a súmula do STJ ou do STF, ou perde metade da nota, ou às vezes a nota inteira. A peça é ridícula. A peça é ridícula. Todos sabem que quantas linhas você vai ter para fazer a peça? Quantas linhas para fazer a peça? Só a peça. 150 linhas. De tributário, você não gasta mais de 60 linhas. Estourando mesmo 75 linhas. Metade. Portanto, a peça de tributário ela é ridícula. O problema de tributário está sendo nas questões, que eles estão sendo bastante rigorosos e tem que conhecer bastante a jurisprudência. Portanto, o tributário também é uma matéria que você tem que colocar bem os pés no chão e se você for fazer esta prática, já ter estagiado na área ou ter muita afinidade ou visualizar um concurso público lá na frente que exija bastante tributário ou vai advogar na área tributária. Eu gostaria de encerrar com vocês dizendo que a RT, Editora Revista dos Tribunais, ela lançou esta coleção faz pouco tempo e esta coleção é a maravilha, a joia da coroa hoje no Brasil. Que olha o nome, Vademecum Prática OAB e tem de cada área, das 7 áreas. Tributário, administrativo, empresarial, penal, processo penal, civil, processo penal, civil, processo civil e daí constitucional. Portanto, pessoal, olha, hein, vale a pena o investimento, hein? Livrinho baratíssimo, muito bem escrito, tem um arrazoado, uma síntese da teoria, tem todos modelos das peças com gabarito comentado, muito bem feito este material aqui pela RT. E todos sabem, a RT tem um nome para nós do meio jurídico muito importante, a Editora Revista dos Tribunais. Portanto, para a primeira prova, Editora Método, esta coleção aqui.
esses livrinhos fininhos aqui. E para a parte prática, né? Ainda estou em dúvida na prática. Para dissipar essa dúvida, o que você tem que fazer agora? Para encerrar minha conversa. Entre no site lá da OAB e veja as 7 práticas e olhe a peça e as questões, analise e veja lá o gabarito esperado por eles. Aí você vai ter, com certeza, a decisão tomada, não, eu vou para esta prática. Eu já tive aluno aqui que fez comigo tributário, não conseguiu ser aprovado, fez civil, não foi aprovado, e agora fez trabalho e não conseguiu ser aprovado. Certo? Nós temos aqui um campeão, né, que ele faz 10 anos que está tentando e faz todos os exames que tem. E sempre não passa na primeira prova. Né? Então, para este, eu sugeri para ele, ó, faça concursos públicos que não exigem inscrição na ordem. Porque está difícil mesmo. E o mais incrível é que toda a família dele é da área jurídica. E eles têm um escritório jurídico muito grande aqui em Curitiba. Mas parece que baixou ali no menino o quê? Uma praga. Né? Eu falei, vá a pé até a Aparecida. Pelo menos talvez isso até ajude. Boa sorte, espero que eu tenha te ajudado para se decidir. Né? E pense assim, é melhor que aniversário, tem 3 vezes por ano. Mas cuidado, hein? Não existe almoço grátis, tudo tem seu custo. Portanto, tente se livrar deste exame agora, chegou a hora. Boa sorte para vocês, boa decisão, e nos encontraremos aqui no Churrasco da Vitória. Beleza? Tchau, pessoal. Até.